Mateus, cadê o povo? Eu estou há quase uma hora aqui. Na verdade, é 51 minutos. A nossa aula é de 12h50, né? São 12h54. Estou com a impressão de que o povo não está com muita vontade de pagar essa disciplina, não. Estou com essa sensação. Estou eu só de novo. Matheus entrou, mas foi embora. Não, tá aí, né? Oxente, por que tá dizendo que Matheus saiu? Tu tá com problema de conexão, é, Matheus? Aí entra e sai É, aí. professor. Ah, tá. Tá meio ruim aqui. Que até apareceu o teu nome, depois de apareceu escrito Matheus saiu, aí agora tá aí tudo de novo. Tá um entra e sai da porra. Bom, são 12h55. Eu vou dar mais 5 minutos só. Uma hora a gente começa.
Ok, Matheus, estou vendo aí tua mensagem. Bom, vamos lá. Na aula passada, que foi dia 20, a gente falou sobre a programação usando linguagem C, que é o que está aparecendo aí na tela, né? Muito bem, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui esse chat para a tela ficar maior para mim. Então, a gente falou sobre como criar projetos, como editar, falamos um pouco sobre programas exemplo, simular, depurar, etc. Né? Demos uma boa trabalhada. Um instantinho. Então, para a gente introduzir a linguagem C, eu considerei um problema extremamente simples, que seria você calcular o fatorial de um número n. Mostrei uma solução simbólica, usando fluxograma, né? Depois fui e mostrei usando uma metalinguagem, né? Uma linguagem que, na verdade, está aí escrita em português, mas que ela tem um certo formalismo. Né? Por exemplo, enquanto ele tem um início e tem um fim. Fim enquanto. Tá certo? Ele existe uma certa sintaxe. Não tem não tem o rigor da linguagem tradicional. Né? Por exemplo, cada linha terminar com ponto e vírgula, tal. Não tem esse rigor todo, não. Depois nós mostramos o mesmo programa na linguagem C, falamos sobre alguns comandos do C, comentário de linha, comentário de bloco, comando do, comando while, né? Comando for, comando if, né? Comando switch, e o if aninhado, if then else, else if, né? E depois a gente falou sobre o Arduino especificamente. A gente disse, olha, o Arduino, a programação é dividida em duas etapas. Existe uma etapa de setup, onde você configura o seu Arduino, e existe uma outra etapa, que corresponde a um bloco que fica sendo executado continuamente. Né? Esse setup aqui, ele só é executado, obviamente, uma única vez. Você passou por ele, executou, tchau. Né? Então, a gente comentou sobre o que é que configurava no setup e falamos que a simulação no Arduino ela pode ser feita usando, por exemplo, o Tinkercad. Eu entrei lá no site do Tinkercad, fiz uma pequena demonstração. Você pode usar o Isis, né? Você pode usar o Simulator por Arduino, que é esse software que está aí na tela. O ArduSim é um outro simulador. E depois eu entrei na interface de programação do próprio Arduino, na IDE do Arduino. Entrei lá no site do Arduino e mostrei onde é que você deveria ir para fazer o download da interface, da IDE do Arduino. Vi que, inclusive, a minha versão está mais antiga do que essa versão que está atualmente disponível lá no site. Né? Comentei sobre a interface em si, né? Dei alguns exemplos de projetos que vocês poderiam fazer para o Arduino, projetos bem simples, né? Mostrei como compilar os tipos de dados e finalizei a aula dessa maneira. Isso foi a aula 2. Né? Na aula 3, que é a aula de hoje, a gente vai, digamos assim, trabalhar um pouco mais a programação do Arduino. Tá certo? A gente vai mostrar, inicialmente, eu não queria começar por aí, não. Eu queria deixar essa parte de portas de entrada e saída para depois. Eu queria adotar uma outra abordagem. Eu gostaria de fazer assim. Deixa eu vir aqui. Pronto. Essa é a interface do Arduino, tá certo? Eu suponho que nessa altura do campeonato vocês já tenham instalado a
a interface do Arduino no computador de vocês. Matheus, você que está assistindo a aula, só tem você mesmo, me diga uma coisa. Você instalou a interface do Arduino no seu computador? Pode me responder, por gentileza? Matheus, você tá aí ligado tá não, já vi que não tá. Estou sozinho de novo. Bom, eu vou dar aula como dada. Prosseguir aqui. Como eu estou gravando, ninguém me ouvindo, mas já feito, para os alunos, o que é que eles acham que esse programa tá fazendo, né? Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho variáveis do tipo inteira, duas variáveis, tempo on e tempo off, né? Então, uma variável controla o tempo que alguma coisa fica ligado. Veja que não tem comentário nenhum, em canto nenhum. Esse programa aqui, eu estou pegando ele só para a gente estudar a estrutura. Então, são duas variáveis do tipo inteira. Não foram inicializadas, porque eu poderia ter inicializado aqui em cima. Ter botado assim e ter botado desse jeito. Se eu quero que ela seja inicializada. Isso evitaria essas duas linhas que você tem aqui, que eu posso retirar. Se eu tivesse com alunos presentes, eu perguntaria, como é que eu faço para anular essa linha? Faz um comentário de linha aqui, professor. Pronto. Aí vamos ver se aqui ficou tudo certo. Vamos compilar. Ele está lá compilando. Vamos ver como é que sai aí isso aí. Ok. Veja que eu não tenho aqui nenhum Arduino conectado na minha máquina. Aparentemente, ó, não tem erro nenhum, né? Então, perfeitamente, eu posso inicializar as minhas variáveis ali em cima e aí faço um programinha mais enxuto aqui embaixo. Tá vendo? Eu só preciso fazer isso. Então, muito bem. O primeiro comando que a gente vai trabalhar do Arduino especificamente na aula de hoje é o comando pinmode, né? Pinmode, o modo do pino. E aí ele tem dois parâmetros. Ele tem um número e uma palavra reservada. Veja que a palavra reservada aqui é output. Esse comando faz o seguinte, ele está dizendo, olha, o pino 3 será um pino de saída. O pino 3 lá do seu Arduino será um pino de saída. O 4 também, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, ele está definindo aqui esses 12 pinos aqui como sendo... Desculpe, 12 não. Do 3 ao 12. São 10 pinos. O 1 e o 2 está fora. Ele está definindo esses 10 pinos aqui como sendo pinos de saída. Então, é essa forma como o Arduino declara a direção do dado, se é entrando ou se é saindo. Então, os pinos de 3 a 12 do Arduino são, vou continuar na linha de baixo. Nem são, estão, né? Eles não são, eles estão. Estão declarados como pinos de saída. Output. Se eu quisesse declarar como pino de entrada, eu colocar aí a palavra-chave input. Essa é a maneira como o Arduino diz se um pino dele é de entrada ou é de saída. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar essa tela, vou botar ela aqui e vou puxar aqui para o lado
que eu vou puxar o meu Paint, porque aí eu posso escrever alguma coisa aqui do lado e vocês me acompanham. Pronto, tá aqui, ó. Perfeito. Então, eu estou dizendo que os pinos de 3 a 12 são todos eles pinos de saída. Isso significa o seguinte: está aqui o Arduino, eu tenho aqui pino 3, pino 4, pino 5, etc. Pino 12. Tá vendo? Pino 3, 4, 5, etc. 12. Como eu defini como pino de saída, significa que os dados podem sair por esses pinos. Algum pino que eu tivesse definido, vamos botar aqui o 13, por exemplo, digamos que eu tivesse colocado input 13, pin mode 13, input, significaria que ele receberia dados, né, do mundo externo. Aqui eu estou mandando informações para o lado de fora. O que é que eu posso ter nesses pinos? Sei lá, eu posso ter aqui, por exemplo, um resistor e um LED. Por exemplo, eu poderia ter um transistor que eu tivesse comandando através de um destes pinos de saída e assim por diante, né? Aqui no projeto, a gente pegou um projeto já pronto e sem nenhum comentário. Portanto, fique à vontade para você imaginar o que pode ter em qualquer um desses pinos. Como eu disse, se eu quiser definir ali o pino 13 como sendo um pino de entrada, basta eu escrever isso que eu estou escrevendo aqui agora. Ok? Pino 13 é um pino de entrada, certo? Então, vou botar aqui, barra, barra, o pino 13 está definido como um pino de entrada. Ok? Deixa eu botar esse de entrada aqui para baixo. Eu posso caminhar com ele para cá. Barra, barra está aqui, certo? Então está aí meu pino 13, eu defini ele como um pino de entrada. Essa sessão, ela é executada quantas vezes? Uma única vez, tá certo? A sessão de setup, ela é executada uma única vez. As duas variáveis inteiras que eu declarei lá em cima, elas são variáveis do tipo local ou global. Então, o aluno, se ele estivesse presente, se tivesse alguém aí além do Matheus, que o único aluno que está aí é Matheus, ele deveria dizer, professor, ela é global, porque ela está fora do escopo do programa principal, ela está lá do lado externo, a rotina. Então, ela é conhecida por todo o programa. Variáveis que eu defino aqui dentro, por exemplo, ou aqui dentro, aqui a gente não define variável, não, isso aqui é o setup. Mas variáveis que eu venha definir aqui dentro do loop são conhecidas apenas dentro desse loop. Ok? Muito bem. Então, a segunda seção de programação do Arduino é justamente a seção do loop, que é aquela que fica sendo executada continuamente. Vamos tentar entender. Eu tenho aqui dois comandos, né? O digital write e o delay. Só tenho esses até o final. Então, a gente viu até agora três comandos. Vimos o comando pmode, é um comando. Estamos vendo aqui agora, ó, esse outro aqui. Digital write. Tá certo? E um outro comando que é o comando delay. Acredite em mim, esses comandos aí já vão resolver uma quantidade enorme de situações para você. Já vimos que o pmode define se o pino é de entrada ou de saída. O digital write é para enviar um dado
para a porta. Então, para ele enviar, significa que a porta tem que ser de saída. Porque se é write, eu estou escrevendo nela. Né? Então, esse comando aqui significa que ele está enviar nível alto. Nível alto. Nível alto é 1. E podia também ser escrito high. Então, quer dizer, professor, que ao invés de 1 aqui, eu poderia ter usado a palavra reservada high? Sim, poderia. Em seguida, eu dou um comando de delay. Então, veja que interessante. Aqui, delay é atraso. E eu passei o valor de tempo on, que foi definido lá em cima como sendo 1, tá certo? Então, se o aluno tem dúvida, deixa eu ver se aqui ele tem um help dele. Pode fazer Ctrl F1 aqui, não. Ele não tem. Se o aluno tem dúvida, o aluno pode chegar aqui, por exemplo, é melhor ir na... Deixa eu me ver, não sei se na referência dele, se ele vai abrir aqui. Só um instantezinho. Pronto, exatamente. Ele abre aqui a referência dele. Pronto, agora a gente vê aqui. Delay dá uma pausa no programa por uma quantidade de tempo especificada como parâmetro. Agora, veja que esse tempo ele é em milissegundos, tá certo? Então, ele diz aqui, existem 1000 milissegundos em 1 segundo. Então, o tempo que a gente está dando aí é um tempo de 1 milissegundo, tá vendo? Atraso e... Eu não vou dizer que é 1, vou botar assim, tempo 1 milissegundos. Eu sei que é 1 porque eu defini lá em cima. Então, quer dizer que na porta 12, essa daqui que estava em 0, eu subi nível lógico alto. Esperei um tempo de 1 milissegundo, porque é esse o valor de tempo 1, e depois, na mesma porta aqui, eu estou jogando um nível 0, que corresponde a low. Então, ele cai aqui e depois fica em 0. Aí você diz quanto tempo ele espera aqui, mais 1 milissegundo, porque tempo off eu também botei 1 milissegundo, tá certo? Então aqui, envia nível baixo, verde alto, nessa porta aqui. Então 0 ou low. Na mesma porta 12. E depois aqui eu dou mais um atraso. Certo? Aqui, eu dou um atraso. De quanto tempo? Igual ao primeiro? Não. De tempo off. Coincidentemente, aqui, esse tempo está sendo igual. Né? Significa que o meu sinal ele é assim. Opa. Ele é um quadradozinho igual. Agora, eu mandei levantar de novo o nível alto na porta 12? Não. Então, eu dei um atraso antes de dar o próximo comando. Eu fui para a porta 11 e repeti as mesmas coisas que eu fiz na porta 12, eu fiz na 11. Depois eu vou para 10, para 9 e para 8. Então, 12, 11, 10, 9 e 8. 5 vezes, tá certo? Eu fiz 5 vezes isso aqui. Ora, você pode imaginar, por exemplo, que nesse programa especificamente, você pode dizer assim, não, eu sei o que é. Você tem aqui um LED, você faz assim, 1, 2,
3, 4, 5. Isso aqui representa uma seta. É como se fosse uma seta. Eu tenho 5 LEDs. O cátodo de todos eles é comum. Vai para o mesmo resistor que vai para a Terra. E cada anodo dele, você poderia estar jogando num cara específico. Pronto, se você fizer isso, significa que vai acender um LED, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tá certo? Vai acender o LED assim. Isso é legal? É não. Eu podia também ter feito assim, ó. Vamos fazer diferente? Eu podia ter feito assim. De todo mundo aí é uma coisa só. Na porta 12, eu poderia ter feito isso. O anodo de todo mundo. De todo mundo. Lá na porta 12. De modo que quando eu mandasse um nível lógico alto, iria acender todos os 5 LEDs ao mesmo tempo. Olha que legal. Certo. E na porta 11, a mesma coisa que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. A mesma coisa que eu coloquei aqui, eu posso dizer, vou colocar aqui na porta 11. Ah, rapaz. Bichinho sabidinho. Vou colocar aqui. E vou fazer assim, ó. Vou chegar aqui. Vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou puxar cá para baixo. Vou puxar aqui assim. Pronto. E aí vou fazer assim. Ó. Opa. Perfeito. Então significa o seguinte: quando eu mandei ligar o primeiro 12, essa seta aqui ligou e depois apagou. Depois ligou de baixo. E assim sucessivamente. Se eu fizer isso, eu vou ter a sensação de que a seta está descendo. Mas eu não queria que essa seta descesse. Eu quero que essa seta suba. Ah, então a gente faz o seguinte: a gente faz ao contrário. A gente bota aqui em cima 8, depois o outro 9, e assim por diante. Então, aqui vai ser 8, 9, lá até a última. Deixa eu ajeitar isso aqui. Massa. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou puxar isso aqui para cá. 3 pontinhos. E vou botar a 12 aqui, ó. Tá certo? Aí vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Cátodo de todo mundo é comum. Vai ligar no terra. Mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou fazer aqui agora. E agora eu vou ligar assim, ó. Opa. Certo. E isso aqui, ó. Perfeito. Então, se você olhar direitinho, se isso aqui é a 12, significa que acende essa seta da posição 12, da porta 12, depois a que está em cima, que é 11, 10, até a última. Ah, que legal. Então, significa que isso aí, na verdade, vai simular aquele semáforo que a gente vê na estrada, né, em que eu tenho as setas. Lá ele bota, se eu não me engano, 10. Aqui eu botei só 5. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 5 conjuntos. Tá certo? Veja que foi o que eu fiz aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 5 conjuntos.
Por acaso eu botei aqui, ó, 5 LEDs, mas podia ter sido mais, né? Podia, não precisa, não tem nada a ver a quantidade de LEDs daqui com a quantidade de portas. Agora, essa quantidade de LEDs, ela tem tudo a ver com o dimensionamento desse resistor. Porque a corrente que vai vir aqui, ela só vai estar vindo de cada conjunto. Por exemplo, ela é a soma dessa corrente com essa, com essa, com essa e com essa, que se junta e vem para cá. Então, se cada LED puxa, sei lá, 10 miliamperes, eu vou ter 5 LEDs nesse caso, vezes 10 miliamperes. Ou seja, eu vou ter uma corrente de 50 miliamperes. E o LED de cima? Está tudo desligado. Eu só ligo um bloco por vez. Ah, legal. Então você diz, espera aí, e quanto é a tensão num LED? Aqui é 5 volts. A tensão no LED eu vou botar 2 volts. Então significa que em cima desse resistor aqui, eu tenho o que sobra. 5 menos 2, eu tenho 3 volts. 3 volts. E a corrente é a corrente total. Então, R será V dividido por I. Ah, professor, massa. 3 volts dividido por 50 miliamperes. Perfeito. Então, é só você fazer a conta. Aqui dá 0,06 quiloohms. Não é isso? Porque 3 quintos é 0,6. 3 sobre 50 é 0,06. 10, 100 mil, 60 ohms. Pronto. Você vai botar aqui um resistor de 60 ohms. Alguma pergunta, Matheus? Matheus? Ok. Então, bom. Então, esse programa poderia ser um esboço inicial de um programa para fazer um controlador de semáforo, né? Aí você podia agora pensar diferente. Você podia dizer, e se eu quiser um semáforo onde eu tenha verde e vermelho e amarelo? Opa, para isso existe um LED chamado um LED RGB. Você poderia utilizar esse LED RGB, ele tem 1, 2, 3 terminais e, por exemplo, um catodo. Aqui seria o R, aqui seria o G e aqui seria o B. Esse B ficaria sem uso, porque ou eu botaria vermelho ou verde. Aí você diz o amarelo. Amarelo é verde mais vermelho. Se você fizer verde mais vermelho, vai dar amarelo. Então, significaria que cada cara desse aqui iria para uma porta específica. Veja que eu não posso botar na mesma porta. Se eu botar os caras da porta vermelha, são os caras da porta vermelha. Se eu botar os caras da porta verde, são os caras da porta verde. Porém, quando eu quiser amarelo, eu vou ter que, no mesmo tempo, tanto ligar o verde, como ligar o vermelho. O verde e o vermelho, os dois. Certo? Bom, esse seria o nosso pequeno programinha para a gente começar brincando com esse camarada. Vamos fazer uma coisa? Vamos agora explorar um pouquinho os recursos do próprio Arduino. O Arduino tem programas exemplos já prontos? Tem, sim, senhor. Vamos então dar uma olhada. Cadê ele, viu? Deixa eu achar aqui, porque eu deixei aberto exatamente para querer facilitar a vida. Pronto, está aqui. Olha que legal. Leitor de porta serial, analógica. Por que você está mostrando isso, professor?
Ué, porque eu já mostrei como lidar com portas digitais. A gente viu que tinha o comando digital write, obviamente vai ter um digital read quando eu quiser ler, mas agora eu quero mostrar que a porta do Arduino também pode ser analógica. E isso a gente deu uma passadazinha meio rápida, mas a gente viu na aula passada. Eu cheguei a comentar. Hoje a gente vai ver de novo, de uma forma mais próxima, digamos assim. Então, veja, esse comando que está aqui, esse programa, desculpe, que está aqui, ele faz o seguinte: ele lê um sinal analógico no pino zero da entrada analógica. Então, na verdade, eu deveria ter colocado aqui no pino A0. Pino analógico A0. Quando eu olho para um Arduino, por exemplo, um Arduino Uno, eu vejo que lá tem portas digitais e que tem portas analógicas. Eu estou me referindo, nesse momento, à porta analógica A0. Então, esse programa ele vai ler e vai exibir o resultado no monitor serial. Não vou ler mais não, porque isso aqui é besteira. Vamos adiante. Setup. A única coisa que ele precisou botar foi inicializar o serial, a porta serial. Que danada é essa porta serial, professor? É porque é o seguinte, quando você trabalha com Arduino, existe um monitor aqui chamado monitor serial. Ele aqui não tá eu não instalei nenhuma placa, tá vendo? Nenhum Arduino, ele não tá adiantando, não. Mas a gente vai ver isso em outro canto. Então, ele configura aqui que ele vai se comunicar a 9.600 bps. Tá certo? Muito bem. E a seção de loop é muito boba. Ela define uma variável local chamada valor do sensor, ou sensor value, em inglês. Olha o comando novo aqui, analog read. Perfeito. Então, como eu fiz com o outro, vou fazer nesse também. Muito bem. Então, o outro comando que eu tenho aqui, tem dois comandos que a gente está botando aí. Um é o serial com S maiúsculo, serial.begin. Aqui dentro eu coloco a velocidade da minha porta serial. Ok? O outro comando que eu estou mostrando aí é esse comando aqui. Analog, em minúsculo, assim como digital foi em minúsculo, read. Tá certo? E aqui eu digo qual é a porta que eu estou querendo ler. Por exemplo, aqui no meu caso, é a porta A0. Então veja o que ele faz. Ele lê a porta analógica A0, guarda esse valor em uma variável do tipo inteira, chamada sensor value. E depois ele exibe como? Dando um print line na porta serial. Então, quando ele escreve assim, serial, ponto, print ln, print line, e aqui é variável. Significa que lá no meu monitor serial vai aparecer o valor que ele leu. E depois ele deu um comando de 1 milissegundo, um atraso, e deu um retardo de 1 milissegundo. Né? É só para que você tenha mais estabilidade, como está comentado aí. Você lê, dá um tempinho, lê de novo, dá um tempinho, lê de novo. Vamos ver esse programa funcionando? Vamos lá. Cadê ele? Só um instantezinho. Pronto, está aqui. Esse é o Tinkercad, que eu acredito que vocês conheçam. Conhece o Tinkercad, Matheus?
Certo, mas na aula passada eu mostrei um pouquinho dele. Não sei se você lembra. Quando eu falei sobre os simuladores, eu mostrei. Então, veja, eu aqui peguei um Arduino Uno, um protoboard, liguei VCC nesse barramento, liguei o Terra nesse outro barramento, liguei um lado no Terra, outro lado no 5 volts e o pino central na porta A0, que foi exatamente o que foi pedido no programa. O programa dizia: eu leio a porta A0. Eu vou agora iniciar a simulação. Já iniciou. Agora eu quero ver a porta serial. Deixa eu ver aqui o código aqui, só um minutinho. Porta serial. Olha, ele está lendo zero o tempo todo. Eu vou meio porque aqui está no zero. Aqui deve dar mais ou menos metade do que ele leria, ou seja, 512. E aqui ele vai ler, ó, 1023. Aí você diz: eu não entendi, professor, por que 1023? Ah, faltou explicar uma besteirinha. Vamos voltar para cá. Aqui. E cadê esse rapaz? O que acontece é o seguinte: existe um conversor de analógico para digital dentro do meu Arduino. E esse conversor é um conversor de 10 bits. Sendo de 10 bits, significa que 2 elevado a décima, que é a quantidade de bits, dá 1024. Portanto, ele vai de 0 a 1023. São estes os 1024 valores possíveis que você tem com um conversor. Portanto, quando ele está em 0 volt, está todo mundo zero, os 10 bits é zero. Quando ele está no 5 volts, ele está no máximo, que é um 1023. Portanto, a metade seria 511 aqui no meio aqui. Tá certo? Aí eu quero agora fazer um desafio para você. Desafio bobo, mas tudo bem. Não deixa de ser um desafio. Eu quero que você altere esse programa. Quero que você altere esse programa para, ao invés de aparecer esse número, aparecer a tensão. Eu quero que apareça aí a tensão. Quantos volts ele tá, na verdade, lendo. Eu vou lhe dar aí 5 minutos para você fazer isso. 5 minutos dá, né? Acha que consegue, Matheus? Rapaz, é tão simples a solução disso. Olha só. Se você pegar o valor
multiplicar por 5 e dividir por 1023. Vamos supor que ele leu 1023. Quando ele leu 1023, 1023 dividido por 1023 dá 1, vezes 5 é 5 volts. Vamos supor que ele botou aqui 511. Deve dar 2 volts e meio, né? Aí você tem 511 dividido por 1023 vezes 5. Ora, 511 dividido por 1023, isso dá aproximadamente um meio. Um meio de 5. 2,5 volts. Olha que legal. Você botar agora zero, você vai ter 0 vezes 5 dividido por 1023, 0, perfeito. 5 volts, 2 volts e meio, 0 volt. Corretíssimo. Entendeu, Matheus? Viu como foi simples a solução? Agora vamos ver como é que a gente implementaria isso aqui. Porque, veja, ele lê valores inteiros, mas eu quero que ele jogue lá no serial printl um valor que não é inteiro. Tá certo? Então vamos ver aqui se isso funcionaria. Você faria assim, vezes 5,0 dividido por 1023. Vamos ver se isso aqui funcionaria. Deixa eu mandar ele compilar. Eu acho que aqui não tem que compilar, não, porque eu mando direto, né? Depurar, biblioteca, baixar. Aqui quando eu mando simular, ele já compila. Certo. Olha lá, os 5 volts, ó. Deixa eu botar ele aqui no meio aqui para ver se ele vai dizer 2 volts e meio. Disse, ó. Que beleza. Ó, 1,5, 1 volt, 0,7, 0,5. Olha lá, 0 volt. Ok. Então tá aí. De uma forma bem simples, eu transformo o programa, né, para me mostrar algo que me faz sentido. Você dizer 1023? 1023? Não, bicho, agora diga está em 5 volts, atenção. Está em 1 volt e meio, está 1,67, está 1,32. Ah, bom, tudo bem. Aí eu entendo melhor. Veja que o valor do resistor está muito grande. Eu vou trocar esse valor aqui, em vez de botar 250K, deixa eu botar aqui um resistor de 4K7, para a gente ver aqui como é que fica. Vou me mandar novamente implementar, né? Opa, é meio chato para andar com ele. Bora, meu filho. Pronto. É, os saltos estão muito grandes. Né? O que eu estava querendo diminuir aqui era isso aí, botar um cara para ficar com saltos menores. Ok. Uma maneira de a gente resolver isso é, por exemplo, multiplicar por um camarada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acredito que não, mas deixa eu ver aqui. A gente às vezes faz umas multiplica por um número e depois divide, né, para poder tentar obter. Bora, meu filho. É ruim esse controle dele. Por exemplo, se eu quisesse 4,45, eu estou vendo aqui que eu não estou conseguindo obter direito, né? É. Uhum.
podia tentar aqui, sei lá, multiplicar esse cara por um determinado valor, tentar dividir para ver se isso aqui daria mais resolução. Ok, bom, isso é uma coisa que a gente pode ir treinando para ver se a gente faz. Né? Vamos então voltar para onde a gente estava. Bom, então esse camarada aqui que a gente viu primeiro seria, por exemplo, para o semáforo. Teve um outro que a gente viu, que é o da porta analógica, que é esse aqui. Onde é que eu peguei esse camarada? Aqui, ó. Você pode chegar aqui em arquivo, exemplos, e você tem exemplos básicos, exemplos de digital. Ó, você quer uma leitura de uma porta digital? Está aqui, digital reading, né? Ou ler uma atenção analógica, né? Read analog voltage. Aqui usando a porta serial. Quer dizer, cada programa desse, aqui a parte de digital, ler um tom, ler um valor digital, né? Executar um tom de uma melodia, e por aí vai. Você tem uma quantidade muito grande de opções que você pode utilizar aí. Por exemplo, a parte de Ethernet, você tem aqui, usando protocolo UDP, fazer um cliente Telnet, um servidor de web, né? Aqui servidor aqui embaixo. Um servidor, um cliente. Poxa, é só explorar. O código está todo aí feito, né? É só a pessoa explorar. Muitas vezes isso aí faz uma diferença lascada profissionalmente para a pessoa. Ok? Muito bem. Vamos continuar um pouquinho mais, né? Então, veja, a gente, de certa maneira, introduziu aqui o conceito de porta, que a gente já tinha falado na aula passada, e aqui, de novo, a gente voltou a falar em portas, portas de leitura e portas de escrita. São caminhos através dos quais eu envio informação ou recebo uma informação. O que não é claro, simplesmente pelo programa, é que determinadas portas elas são multiplexadas. Você lembra, Matheus, o conceito de porta multiplexada, o que é uma multiplexação de uma porta? Matheus? Então não está lembrado. Vamos lá. Você é do curso de telecomunicações ou é do curso de eletrônica? Telecomunicações. Poxa, multiplexação, acho que deveria ter sido mais bem trabalhado, né? O que acontece é o seguinte, deixa eu habilitar aqui, caneta, sem querer eu bati aqui. Quando você olha para um Arduino e você tem aqui um pino que representa uma porta, muitas vezes ele tem várias finalidades, né? Então, quando você divide a porta com várias outras funções, digamos, ele pode trabalhar aqui com I2C, que é um protocolo, mas ele pode ser uma General I/O, ele pode ser uma porta genérica de entrada e saída, ele pode ser várias outras coisas. Então, quando isso aí chama-se multiplexar. As portas do Arduino, lembre-se, Arduino não é microcontrolador. Se alguém perguntar para você qual é o microcontrolador que você está trabalhando, é o microcontrolador AVR. Agora, o AVR ele é utilizado dentro de uma plataforma chamada Arduino. Essa plataforma Arduino é que a gente está trabalhando com ele. Eu não quero falar isso agora não, porque isso aqui é coisa que a gente vai ver mais adiante, né?
Então, aqui ele está mostrando muito bem, né, uma porta de comunicação, uma porta de entrada e de saída. Veja como o barramento ali é bidirecional, indicando que tanto pode estar vindo como você está enviando. Então, as portas de um microcontrolador são as vias de comunicação dele com o mundo externo, ou seja, tanto recebendo informações quanto enviando informações para o mundo externo. E você é quem declara ela, se você quer ela. No caso do Arduino, a gente usa o comando enmode para declarar a minha porta como sendo de entrada ou de saída. Cada processador vai ter uma maneira diferente de você declarar. Se você for para um PIC, já é outra forma, né? Se você for para um 8051, já é outra maneira. Cada um tem sua maneira de você definir. Então, uma porta pode ser declarada como porta de entrada, mas ela também pode ser declarada como porta de saída. Tá? Isso aí, eu acho que isso aí não tem o que se discutir, não. É mole demais. Então, aqui no Arduino, ó, as duas formas que a gente, inclusive, viu na aula de hoje, a maneira de se declarar uma porta ou de entrada ou de saída. Nesse primeiro caso aqui, ela é entrada, já que ela está escrito ali input. E esse aqui, essa porta, ela é uma porta de saída. Tá certo? Então, aqui, ó, eu estou mostrando que, ao invés de usar números, eu estou mostrando que eu posso usar nomes. Olha que legal. Isso é bom, isso é ótimo. Significa que você é muito mais legível para quem está lendo um programa dizer assim, o LED está na porta de saída. Qual é a porta? É a porta 13. Ó. Aqui o botão 1 é a porta 12. O LED vermelho é a porta 13. Então, ao invés de botar 13, quando alguém encontrar LED VM, sabe que aquilo ali é o LED vermelho. Mas podia ter sido o LED verde? Poderia. Mas VM, meu amigo, é vermelho. Né? Por exemplo, podia ter em outro canto escrito assim, int LED verde, sei lá, na porta 8. Né? Então, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Olhar para 8 ou olhar para 13 não tem o mesmo significado de você olhar LED verde e LED vermelho, é claro. Aqui sim passa informação para a gente. Né? E aí, esse é o comentário que a gente está fazendo. Obviamente, isso aqui, ó, você tem que escrever isso aqui, ó, no início do sketch, antes do setup, você faz a definição, a nomeação, tá certo? Isso aqui não. Isso aqui é no setup. Tá certo? Essas coisas que a gente está falando aí, elas dizem respeito a configurar. E configurar em inglês se diz setup. Tá? Bom, o Arduino você tem portas digitais e portas analógicas. Né? Então, é ótimo isso, porque antigamente, a gente, quando eu trabalhava com 8051, por exemplo, se eu precisava processar um sinal analógico, eu tinha que pegar esse sinal analógico, jogar num conversor AD, e a saída desse conversor AD, eu tinha que jogar no meu microcontrolador. Aqui era um sinal analógico, sei lá, temperatura, pressão, vazão, sei lá o que você tem aí. Né? Então, eu precisava passar para o formato digital para poder entregar para o microcontrolador. Agora, não. Eles pegaram o microcontrolador e fizeram isso. Ó. Disseram, pronto, está aqui o pino do lado de fora. Esse é o pino A0. Você não precisa mais se preocupar. Onde está o conversor?
está dentro do meu microcontrolador. Isso para eles também é bom pelo seguinte, ele pode dizer, você precisa de um conversor de mais bits para ter uma resolução maior? É preciso. Então faça o seguinte, compre o meu outro microcontrolador tal, porque aquele ali ele tem um controlador, um conversor de 12 bits ao invés de 10, e por aí vai. Né? Cada microcontrolador, cada família que você usa, ela tem lá as suas características. Ok, então para cada porta que você tem, obviamente tem comando de leitura e tem comando de escrita. Tanto para as portas digitais, a gente já viu aqui o comando digital write, e obviamente vai ter o comando digital read. Mesma coisa para as portas analógicas. A gente já viu aí o comando analog read, e existe também o analog write. Né? Aqui é um exemplo, foi esse que a gente acabou de ver? Não, foi não, esse aqui é de um botãozinho do tipo push button. Olha só que legal. Ele colocou um botão do tipo push button na porta 2. Então, cá no Arduino, aqui na porta número 2, tem um botão do tipo push button. Sei lá, ele pode estar assim, por exemplo. Ok? Aqui VCC. Se o botão não está apertado, o nível é alto. Se eu apertar o botão, eu leio 0. Então, o que ele diz aqui? Estou programando, isso aqui é o setup. Estou configurando. Vou usar a comunicação serial, o meu monitor serial 9600. Estou programando o push button que está na porta 2. Então, porta 2 é porta de entrada. Tá vendo? Eu estou passando para o meu microcontrolador ou 5 volts ou 0 volts. É isso que esse circuito aqui está fazendo. Aí aqui tem um laço de loop. Eu estou dizendo bottom state é o estado do botão. Ou seja, leia ele para eu saber como assim o estado. Se ele está apertado ou se ele está solto. Se ele está solto, provavelmente deve ser nível alto. Se ele está apertado, vai estar tocando no terra. Eu vou ler nível baixo. Então está aqui o comando digital read. Tá vendo? Então estou lendo lá o estado digital dele. Em que porta está isso? Está na porta push button, que é 2. Então eu leio ele. Aí eu jogo na porta serial para você ver o estado dele. O estado dele vai ser uma variável inteira, que é o resultado desse digital read, que obviamente é 0 ou 1, apertado ou solto. Tá certo? E está aqui um delay de 1 milissegundo, né, para simplesmente não ficar mandando um comando, porque quando ele termina aqui, se não tivesse esse delay, ele repetia aqui em cima. Ficaria uma leitura em cima de outra leitura, uma em cima de outra leitura. Isso poderia causar uma certa instabilidade. Né? Então é bom você dar um tempo. E cá entre nós, 1 milissegundo de delay é um delay grande para chuchu. Realmente é um delay bastante grande. Esse é um exemplo bem simples de leitura de uma porta digital. A gente pode perfeitamente ir no Tinkercad, montar um negócio desse aqui, tá certo? E simplesmente verificar lá na minha porta, no meu monitor serial. Aqui é o contrário. Enquanto esse primeiro eu li, esse aqui eu vou escrever, ou seja, eu vou enviar. Eu posso estar enviando para um transistor, eu posso estar enviando para um LED. Nesse caso aqui, ele está enviando para um LED. Eu acho que a porta do LED built-in é 13. Mas veja, você não botou 13 aí em canto nenhum. Que legal que você observou isso. Faz de conta que você observou. Né? É porque acontece que isso aqui, ó,
Isso aqui já é conhecido do próprio Arduino. A porta do LED built-in, se não me falha a memória, é 13. Tá certo? Então ele está dizendo, é uma porta de saída. Aí cá na porta 13, já tem dentro dele lá um resistor e um LED. Exatamente desse jeito. Tá certo? Então isso aqui ó, foi só configuração. Ok. Aí entrou no meu laço infinito. Escreva aonde? Nessa porta aqui, 13, que é o LED built-in. Isso aqui é porta 13. Escreva aqui na porta 13, nível lógico alto. Nível lógico alto, escrevi. O LED acende. Espere 1 segundo. 1000 milissegundos é 1 segundo. Depois escreva nível lógico baixo, ou seja, desci, e aguarde mais 1 segundo. Tá certo? Então ficou assim, e vai ficar repetindo. Ou seja, esse sinal, ele é uma onda quadrada com ciclo de trabalho de 50%. É o ciclo de trabalho. Eu podia ter feito diferente, podia ter feito, ó, acenda durante muito tempo, apaga, e acenda de novo. Isso aí seria um sinal tipo PWM. Mas eu poderia fazer aqui, controlando esses delays. Cada delay desse está controlando essa largura. A largura T1 e a largura T-off. Ok? Da mesma forma que eu fiz com as portas digitais, eu vou mostrar aqui para você que eu posso ter também, trabalhar com portas analógicas. Né? Então, o comando que a gente usa aqui é esse que está aqui. Analog read. E aqui eu boto A seguido de um número. A0, A1. Quantas portas tem? Depende. Olha no teu Arduino que você vai descobrir. Né? Então, veja, essa parte aqui, né, que eu estou botando do lado de fora, né, eu estou definindo aqui as portas, olha. Estou dizendo que aqui é a porta 0, esse cara está na porta 13, e aqui, ó, um sensor, uma variável que guarda um valor de sensor, que é uma variável global, ela não é local, e eu estou inicializando ela com 0. No setup, a única coisa que eu faço aqui é dizer o pin mode da porta LED pin. Que porta é essa? É o LED built-in. Quer dizer, então, se você está usando 13, professor, não precisava ter botado isso. É verdade, desde que aqui eu escrevesse LED built-in. Se você fizer isso, aqui está tudo certo, ele sabe que é 13. A plataforma do Arduino já tem essa informação, tá certo? E a saída tem que ser porta onde você coloca LED, só pode ser saída. LED não te dá nada de entrada. Aí vamos ver aqui o loop, que é a parte mais importante. Ele está lendo uma porta, que porta? A0. Então, lá na porta A0 do teu Arduino, essa porta aqui, A0, tem um sinal aqui que ele está lendo. Aí ele leu, foi lá na porta LED PIN, que é 13. Opa, ligou o LED. Deu um nível lógico alto. O LED acendeu. Deu um atraso, desligou o LED e, ó, deu mais um atraso. Então, significa que ele vai ficar repetindo isso. Então, para cada leitura que ele fizer, ele liga o LED e desliga. Então, o LED vai marcar as leituras. Se essas leituras estão sendo feitas muito rapidamente, você mal vai perceber esse LED piscar. Né? Obviamente, vai depender do valor que você botou em sensor val. Né? Então, veja. Ah, legal. Sensor val está sendo lido por aqui. Ah, massa, professor. Então, peraí.
eu tenho um potenciômetro, leio o valor e o potenciômetro é quem vai determinar a taxa com que o LED está piscando. Veja que essa variável é a mesma dessa. Eu não sei se você me entendeu, mas é algo assim. Está aqui o potenciômetro e aqui, por exemplo, está aqui o LED, desculpe, e aqui eu vou botar o meu potenciômetro. Ah, massa, aqui, ó, mais 5 volts. À medida em que eu ajustar esse meu potenciômetro, o meu LED vai piscar mais rápido ou mais devagar. Perfeito. Exatamente é isso que vai acontecer. A velocidade de piscada desse LED está sendo configurada por esse potenciômetro. Matheus, alguma dúvida? Esse aqui agora eu queria que vocês analisassem para mim. Dá para você analisar para mim esse programa? O que é que você acha que esse programa faz? Mas, Matheus, tá tudo escrito aí, ó. Eu vou trabalhar com escrita da porta analógica. Para isso, vou usar o comando analog write. Quando eu digo analog write, eu digo qual é a porta e qual é o valor que eu quero colocar na minha porta analógica, né? Aí eu estou pegando um LED lá na porta 3. Eu estou dizendo, ó, estou botando aqui um LED aqui na minha porta 3. Só que eu tenho alguém aqui na porta A0. Olha aqui, ó. Eu tenho alguém que vai ser lido. Analog pin. Então eu vou botar aqui de novo aqui um potenciômetro. Vou botar aqui mais 5 e vou fazer isso. Eu vou estar lendo. Então significa que alguém está vindo aqui com sua mãozinha e ó, ajustando esse potenciômetro, né? E o que é que vai acontecer? Vamos lá. No setup, a única coisa que ele fez dizer foi dizer, olha, LED pin é pino 3. Tá certo, então pin 3 é pin de saída. Perfeito. Veja que tem alguém aqui, tem um val. Esse val é o cara que vai ler a porta analógica. Então, a tensão que você botar aqui vai ser lida lá na porta 0 e guardada na variável val. Então, essa variável val, ela é uma variável inteira. Ela não é uma variável do tipo ponto flutuante. Ela vai guardar um número. Obviamente, a gente sabe que esse número vai variar de 0 a 1023. Esse número está variando de 0 a 1023. Então, à medida em que você girar o potenciômetro, você vai ter números de 0 a 1023. Aí ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo, está vendo aqui a porta de LED pin nesse camarada? Né? LED pin está aqui, ó, porta 3. Essa porta 3, ela, apesar de ser uma porta digital, talvez esse fosse o grande segredo, ela é uma porta que funciona como PWM. Né? Então ele está dizendo, olha, lá na porta 3, você vai jogar um valor analógico. Quanto é que eu vou jogar? O que você tiver lido, dividido por 4. Então ele vai pegar esse valor aí,
dividir por 4, e vai ser essa tensão analógica, tá certo? Que ele vai jogar lá na porta 3. Então, quer dizer, se a tensão for, se você jogar um 1023, isso lá dentro está sendo convertido para mais 5 volts. Se você jogar, por exemplo, 511, isso vai ser convertido para 2 volts e meio. Mas veja que ele está dizendo que é val dividido por 4. Então, 1023 aqui, ok, 5 volts, já vai ter uma tensãozinha menor. Ou seja, ele tá, na verdade, controlando a luminosidade, o brilho do seu LED. Né? Esse é o objetivo desse programa, quer dizer, maior corrente ou menor corrente. Né? Veja que não é a taxa de piscagem com que ela pisca. Isso seria tipicamente digital. Não, mas é a corrente que você está jogando lá em cima do seu LED. Né? Você está jogando ele com um ciclo de trabalho que você está controlando. Eu não sei se deu para entender agora. Você instalou a interface IDE do Arduino no seu computador? Não aguentou? Mas a interface IDE do Arduino é extremamente leve. É negócio de kilobyte. Muito fraquinho mesmo. Vou dizer a você aqui agora. Não pode ter sido, não. Não pode ter sido, não. Qualquer micro pega a ideia do Arduino. Ô, gente. Deixa eu olhar aqui, só um instantezinho. Veja aqui agora. Olhar. Ela é muito leve. Estão agora cheio de novidade para a gente poder baixar. Antigamente o download era direto. Agora eu estou vendo que eu tenho que clicar aqui. Que porra é isso? Oxi. Estou vendo que tá chato. Mas peso não pode não, bicho. Peso não pode não. Qualquer computadorzinho roda ele sem problema. A interface do Arduino é muito tranquila. Eu não lembro agora quantos K é, não. Mas eu botei em computador velhinho mesmo. Sem dificuldade. Depois eu vejo o que é que tá havendo. Ficou lento, deve ser algum problema. É bom, viu? É bom, porque tem que trabalhar. Você chegou a usar o laboratório virtual do professor Meuse? Porque você já recebeu a senha, né? Se você pode acessar o laboratório da escola técnica. Lá você tem o programinha do Arduino lá pronto. Não precisa instalar nada, já está instalado. Bom, aí está comentando a questão da multiplexação de portas, que é aquilo que eu já tinha dito para você. Vamos dar uma lidazinha. É muito comum que um dado pino do microcontrolador tenha mais de uma função. Isto se chama multiplexação. Né? Por exemplo, as portas digitais do Arduino, marcadas com o sinal TIL, são portas PWM, ou seja, elas podem funcionar como fonte de sinais digitais, só que cuja largura não é fixa. Foi aquilo que eu mostrei agora há pouco. Você tem um sinal que vem aqui. Um sinal desse tipo. Todavia, no Arduino, o usuário não tem que se preocupar
com as funções alternativas dos pinos. Olha que legal. Você não tem que se preocupar com o fato de que as portas são multiplexadas, que é o que a gente chama também de funções alternativas. Por quê? Porque as bibliotecas do Arduino, já fazem isso para você. Quer dizer, quando você dá um include numa determinada biblioteca e quando você usa determinada função, para você isso é transparente. Lá na biblioteca da pessoa que desenvolveu, ela é que teve que se preocupar em ativar as funções alternativas. No PIC, o usuário ele tem que ativar as funções alternativas. Perfeito. Isso dá, às vezes, uma dor de cabeça lascada. Quando a pessoa ainda está aprendendo, ela erra bastante. O que você está vendo aí é o chamado diagrama de pinagem, ou pinout, no caso do Arduino Uno. Então, você está vendo aqui as portas analógicas, aqui, ó. Olha quantas funções diferentes você tem. Você está vendo do lado de cá as portas digitais, tá vendo? E alguns, aqui a parte de alimentação, é terra, 3 volts, tem um local para reset aqui, ok. Aqui você ainda tem uma tensão de referência, tem outro terra, etc. E tem esse bloquinho que está explicado aqui embaixo, né? Onde você tem aí uma série de... Veja que você tem aqui, ó, MISO, S-Clock, isso é um padrão de comunicação diferente de I2C, é chamado SPI. A gente ainda vai ver sobre esse camarada, né? É um outro tipo de comunicação. Então, olha para aqui, por exemplo, ó. Você tem, vamos pegar a porta A0, ela também pode funcionar como PCInt 8, ela também pode funcionar como ADC 0. Olha a porta 04 aqui, esses dois sinais, SDA e SCL. Isso aí faz parte do barramento I2C, que é um outro tipo de comunicação, né? Olha o chip aqui, o microcontrolador está aqui, ó. Tá vendo? Esse cara do centro, que a gente chama de Arduino, esse cara aí é uma plataforma, né, que você utiliza. Esse desenho, esse diagrama aí, eu achei muito bolado, muito bem bolado. O cara que bolou isso fez muito bem, né? Aqui seria no caso do Mega. Aqui você está trabalhando com Uno, o Mega, olha que a quantidade de portas é muito maior. E mesmo assim, ainda é possível você ligar numa porta do Arduino um MUX para, digamos, multiplexar mais ainda. Você dizer, não, eu quero pegar essa linha aqui e transformar em 4, em 5, em 8 linhas, tal, etc. Isso também se faz, né? Então, dependendo da versão do Arduino, da plataforma, se você está em Mega ou se você está em Uno, obviamente o Uno ele é uma versãozinha mais bobinha para quem tem não tem tantos requisitos de entrada e saída. Eu lembro que lá em Caruaru a gente trabalhou, foi preciso trabalhar com o Mega, porque a gente tinha o desenvolvimento de um sisteminha que controlava o Baja, né? Então tinha um monte de funções que tinham que ser controladas. E olha, quase não deu, viu? Com essa quantidade todinha de portas que você está vendo aí, e ainda assim o Alexandre, acho que era Alexandre o nome dele, rebolou para poder, digamos, deixar tudo ok. Não foi fácil, não, né? Esse eu não quero entrar agora, não, que é o conceito de interrupções, né? O conceito de interrupções é muito interessante, mas eu acho que não é hora da gente mexer com interrupções agora, não. Então, hoje a gente para aqui em multiplexação de portas, vimos esse assunto aí. Deixa eu só dar uma parada aqui nessa apresentação. O que é que você achou, bicho? Deu para acompanhar a aula?
Pronto, Matheus. Eu também não vou me prolongar muito, não, porque eu estou ficando preocupado com o resto da turma. Hoje, por exemplo, a única pessoa que assistiu a aula foi você, né? Isso é realmente muito angustiante para o professor. Eu gostaria de pedir fortemente, não apenas para você, como para todos os colegas, que acessem o computador do laboratório VCI ou o seu de casa, mas coloquem essa plataforma para funcionar. Porque senão, bicho, vai ser um desastre. Na hora que a gente pedir para vocês fazerem os projetos e der um tempo, vocês não fizerem, poxa, vai ser decepcionante. Né? Que a gente vai esperar uma determinada resposta, estou fechando aqui, e eu estou ficando preocupado. Confesso que estou preocupado. E alguém pode dizer, não, mas eu não tenho o Arduino. Você não tem aqui o Tinkercad? Você pode colocar aqui, bicho. Todos aqueles programas que eu mostrei, você pode trazer para aqui para dentro. Bota aqui o Arduino, bota aqui teu protoboard. Acabou-se, bicho. Né? Você não testa se não quiser. Né? Porque se você quiser, está aí. Está tudo aí. Você pode perfeitamente testar. Então, eu conto com a colaboração de vocês para a gente poder fazer isso. Senão, eu tinha ainda reservado isso aqui, mas deixa para lá. Isso aqui é o Proteus, é um Arduino. Eu ia montar aqui um circuitinho com você e escrever o código. Ele tem um local aqui onde eu posso escrever o meu código, né? Para poder botar ele para funcionar. Mas Proteus é uma plataforma paga, é muito complicado. Recentemente eu comprei uma licença do SES, que é um outro simulador. Mas o SES não pega Arduino, não pega microcontrolador, não. Então, pronto, comuniquem aos seus colegas que a gente teve aula, terminou um pouco mais cedo, né? Era até 3 horas, ainda tem pelo menos meia hora de aula. Você não tem nenhuma dúvida, não tem nada para me perguntar, não? Então tá bom. Eu vou encerrar aqui a gravação. Boa tarde, com bons estudos.